Oi, diretor! Oi, coordenador! Tudo bem com vocês? Pois é, gostaríamos muito de estar com vocês aqui presentes, mas, infelizmente, em virtude da atual situação em que estamos condicionados, precisaremos realizar os nossos trabalhos por vias remotas. E é com a parceria de sempre que nós gostaríamos de pedir licença a todos vocês e adentrar na aula de trabalho pedagógico coletivo. Contem conosco e saibam que será uma grata satisfação compartilharmos estratégias de formação com os nossos docentes aí na escola. Um grande abraço e venha participar das nossas reuniões a partir de agora. Sejam bem-vindos ao Núcleo Pedagógico. Olá, professor, tudo bem? A conversa agora é com vocês. Primeiro, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, colegas de trabalho. Para nós, é uma grata satisfação sabermos que estamos reunidos no dia de hoje para compartilharmos algumas ideias, definirmos algumas rotas e, de fato, concluirmos ou direcionarmos algumas ações. Primeiramente, professor, gostaria que você soubesse que a equipe do Núcleo Pedagógico está muito feliz em dividir este espaço de formação junto com os senhores. Todo o material de hoje foi pensado com muito carinho. E é importante que você saiba que nas próximas semanas nós também estaremos juntos nas ATPCs, auxiliando, direcionando e inclusive compartilhando ideias com o trabalho que vocês já executam aí na escola e hoje por vias remotas. Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com todos vocês o que é o Núcleo Pedagógico. Este setor é uma unidade de apoio à aplicação e desenvolvimento do currículo oficial do Estado de São Paulo. Hoje, somos compostos por 18 profissionais dentro deste setor. O nosso trabalho está ancorado pela Resolução 75, que exige de todos nós o comprometimento em garantir que o currículo oficial do Estado de São Paulo chegue de fato na ponta por meio de atividades, cronogramas, programações e ações pedagógicas dentro da unidade escolar. O nosso trabalho é totalmente direcionado às ações e comandas que o professor coordenador desenvolve aí na sua escola. Além disso, temos uma equipe curricular disponível para apoiar o trabalho de todos os nossos docentes nas escolas. É importante que você saiba que este espaço, inclusive este que nós estamos conversando com vocês hoje, é um espaço destinado para compartilhamento de ideias, pensamentos, ilustrações, desenvolvimento, sonhos, desejos, aprimoramentos. Tudo isso é construído com o intuito de garantir que aí na escola você possa desenvolver melhor todo o seu trabalho a partir da realidade das nossas equipes. Portanto, professor, nós vamos iniciar o dia de hoje conversando com você sobre este momento que estamos vivendo. Atualmente, a educação brasileira teve como principal comanda reinventar-se. Que modelo é este de educação que já desenvolvíamos ao longo dos outros dias, meses, anos anteriores, que de fato não pode ser executado, trabalhado e permanente? É importante que iniciemos o trabalho de hoje refletindo um pouquinho sobre este modelo de educação que nós temos inserido. Será que este modelo era de fato o modelo mais correto? Será que a minha prática dentro de sala de aula, será que o meu trabalho como formador de fato era o mais adequado para que conseguisse atender o maior número de profissionais? O fato é que hoje a escola ela vive um papel e os seus profissionais, inclusive, executam uma função de extrema importância, que é de garantir que, mesmo por vias remotas, o trabalho pensado, desenvolvido por você, aquela estratégia que você desenvolveu ou imaginou trabalhar com o seu aluno desde o início do ano, possa ser preservado. É por isso que hoje a Secretaria de Estado da Educação tem disponibilizado para nós tantas oportunidades, ferramentas, recursos. Por isso, professor, a sua devolutiva sobre tudo aquilo que está sendo ofertado é de extrema importância para que tanto nós aqui na diretoria de ensino
como a própria Secretaria de Estado da Educação remodele as suas ferramentas e faça os devidos ajustes para que possamos alcançar o maior número de alunos, ok? E agora eu gostaria de convidá-los para uma reflexão sobre a importância do papel dos profissionais e da escola nestes momentos em época de pandemia. A nossa leitura de hoje, ela será feita com base em conflitos na escola. Parece que não, mas o momento em que estamos inseridos é um momento de grande transformação, em que vários conflitos, sejam eles internos, pessoais, técnicos, emocionais, estão inseridos dentro do cotidiano escolar. Os autores do livro nos trazem uma pesquisa e uma sequência de sugestões de trabalhos para que possamos minimizar os eventuais problemas que afastam os profissionais da escola dos seus estudantes. Para agora, nós selecionamos a leitura Construindo Vínculos entre Estudantes e Escola, o que uma escola apaixonante tem. Conexão com a escola faz crianças e jovens sentirem que pertencem a ela e faz diferença. Segundo Resnick, sabemos que existe vínculo entre os alunos e a escola quando eles expressam sentimentos como: os professores nos tratam de maneira justa, os professores e outros adultos se importam com a gente, estamos próximos às pessoas da escola, fazemos parte da escola, nos sentimos felizes em estar na escola, nos sentimos seguros na escola. Como você vê, criar conexão depende muito da forma como os adultos, em especial os professores, conseguem demonstrar orgulho e altas expectativas em relação aos alunos, fazendo-os se sentir acolhidos e importantes. Alunos que experimentam conexão gostam da escola. Acreditam que os professores têm confiança neles e em sua capacidade de aprender. Acreditam que educação faz diferença. Têm amigos na escola. Acreditam que a disciplina ela é justa. E têm oportunidade de participar em atividades extracurriculares. Esta é uma citação de Robert Bloom. E para complementar e finalizar a leitura de hoje, olha o que os autores nos trazem. O que uma escola apaixonante tem? Acho que vale a pena, professor, esta reflexão. Os autores dizem que altos padrões acadêmicos associados a um forte apoio dos professores à aprendizagem de todos. Ao mesmo tempo que se estabelecem altos padrões acadêmicos para todos os alunos, múltiplas formas de apoio são oferecidas a fim de que ninguém fique para trás. Os docentes recorrem a ampla variedade de métodos e tecnologias instrucionais, que possibilitam a participação ativa da criança, das crianças e dos jovens. Oportunidades de aprendizagem que envolvem experiências práticas são oferecidas. Amplia-se o tempo que os alunos passam na escola ou em atividades complementares de aprendizagem. Existem atividades de recuperação. Pais, mães e familiares são incentivados a alimentar altas expectativas em relação ao desempenho dos alunos e a sua possibilidade de complementar a escola básica. O que é importante, professor, é que essa obra, em que a Cláudia Secom, junto com os seus outros autores, nos traz uma vasta reflexão do verdadeiro papel da escola, que é uma obra que inclusive foi construída anos atrás, mas que ela parece extremamente atual para os dias de hoje. No momento em que estamos inseridos, de fato o aluno já não está mais dentro da unidade escolar, nós também não estamos. As vias remotas têm feito com que a gente acesse o nosso grupo de alunos pelo celular, por uma ferramenta de videoconferência, pelo WhatsApp, por um e-mail, pelo Classroom, como uma ferramenta que nós optamos para trabalhar com os meninos. O fato é, professor, que hoje nós estamos frente a um imenso desafio. E é importante que você saiba que para este desafio, você tem apoiado muito no desenvolvimento deste trabalho. Quando a gente para observar e acompanhar o trabalho que as nossas escolas estão fazendo hoje, a gente consegue observar literalmente maravilhosos trabalhos que vocês estão desenvolvendo com a grande estratégia que vocês
executam a partir da confiabilidade que o aluno, que o estudante tem no papel e na figura do professor. Hoje, os profissionais da educação podem ser vistos pela sociedade como grandes referências. Talvez estejamos no momento de hoje admitindo e voltando a um patamar de reconhecimento social que outrora não existia. A família é muito provável que enxergue hoje a figura do professor em sala de aula de uma maneira um pouquinho diferente, como enxergava há quase 2 meses atrás. É importante que a gente saiba que dentro de todo este compromisso, de toda essa responsabilidade, de toda essa visibilidade que o meu e o seu trabalho tem sido reverberado pelas redes, pelas mídias, possam de fato contribuir com o desenvolvimento dos alunos dentro da escola. E agora, a gente precisa pensar que o nosso maior objetivo é buscar mecanismos que garantam a aprendizagem dessa garotada. Vamos lembrar que nós iniciamos o ano pensando em estratégias de aprendizagem que poderiam ser aplicadas aos alunos com base nas habilidades e competências que eles já tinham desde o ano anterior. Sabe, professor, antes de nos distanciarmos deles, nós tínhamos como principal objetivo traçarmos caminhos, planejarmos aulas que de fato alcançassem aquilo que eles tinham como maior fragilidade. E este tom não pode deixar de existir. Quando você supera suas expectativas e consegue fazer um planejamento de aula e você consegue desenvolver uma aula por vias remotas, fala a verdade se de repente você não se percebe como uma figura profissional inovadora. É importante que agora saibamos que a Rede Estadual de São Paulo não está desenvolvendo uma ação ou não está estabelecendo rotinas de trabalho por uma educação à distância. É importante que tenhamos uma clareza de que educação à distância, educação em EAD, não configura-se no atual momento em que estamos inseridos. Muito menos a possibilidade de deixarmos de lado o apoio técnico-pedagógico a esses meninos. Uma educação à distância, ela é configurada por vias próprias, por ferramentas específicas. Os profissionais são contratados e admitidos de maneiras específicas à realidade deste formato de educação. Assim como também o pai de aluno, o familiar do aluno, não é o principal responsável pelo ensino e aprendizagem desses meninos, pelo compartilhamento de ideias. O pai, a família, a mãe é um canal de apoio da escola para as ações que estão sendo desenvolvidas por todos os profissionais da educação. A nossa sugestão é que quando você parar para preparar atividades para os seus alunos, que você leve em consideração as diferentes fragilidades que ele possui lá na residência dele. É importante que você considere qual é o meio em que ele vive, quais são as ferramentas de apoio que poderão facilitar ou dificultar o acesso dele às vias remotas que você estabeleceu como aula. É importante que você saiba, professor, que a família, como principal meio de apoio para compartilhar aquilo que nós planejamos em nossas aulas, sejam elas definidas por ações teóricas, por ações compartilhadas por vídeo ou não, é importante que a gente leve em consideração que o apoio familiar poderá ser desenvolvido a partir do momento que a minha e a sua comanda estiver extremamente clara. Assim como o livro nos trouxe, a aproximação que nós devemos ter com os nossos estudantes é de fato o principal caminho que vai garantir o sucesso e a eficiência do nosso trabalho. Quando paramos e desenvolvemos planos de aula, quando de fato pensamos em como aqueles estudantes irão aprender, toda a clareza, todo o caminho traçado por vocês precisa de fato ser bastante claro, bastante conciso, criterioso, transparente, para que qualquer pessoa que pegue aquela aula que você preparou com todo carinho, de fato possa ser aplicada e desenvolvida pelo familiar que está em casa. É por isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês que quando paramos para pensar e desenvolver estratégias de aula, as comandas muito bem claras,
os vídeos definidos, organizados, construídos para compartilharmos com os meninos, eles possam trazer expectativas de aprendizagem, objetivos de ensino. Fale para o seu aluno qual é o seu objetivo quando você desenvolve aquela aula. Coloque o seu aluno ciente, professor, de qual habilidade você está desenvolvendo quando você propõe aquela atividade. Deixe claro para o familiar, para a mãe, para o pai, para o tio, para a avó, de que maneira eles podem apoiar o ensino dos seus filhos dentro de casa. É importante que hoje a gente assuma um papel de pensar em estratégias de ensino, não colocando o aluno somente como principal corresponsável dessas ações, mas pensarmos que o aluno é uma figura no meio deste processo de ensino-aprendizagem e que a família estará numa ponta junto com o professor em outra, inserindo expectativas e caminhos para que de fato garantam a execução dessas atividades. Nós já temos conversado com os nossos professores coordenadores há um certo tempo e nós temos sugerido para eles: conversem com os seus professores, deixem as comandas das aulas mais claras. Quando você for postar uma atividade para o seu aluno, simplesmente não poste uma atividade. Deixe claro para o seu aluno quais são os seus objetivos, o que você pretende com aquela atividade. Retome aquela aula que você teve em determinado momento com ele. Evidencie, ilustrem o caminho, as ações que vocês já desenvolveram juntos, para que de fato ele se sinta próximo. Faça intervenções das suas aulas. Conversem com os meninos, seja pelo WhatsApp, seja pelo Classroom, seja por videochamada. Retome a necessidade daquilo que você projetou como uma aula lançada. Professor, nós vamos deixar aqui uma dica extremamente importante. Não tenha aquela necessidade e obrigatoriedade de a cada dia você ficar postando ou encaminhando atividades diferenciadas para os seus alunos. Pense que quando você tem uma carga horária atribuída e um número de aulas para que você desenvolva o seu trabalho com a sua turma, essas aulas não são configuradas somente pelo encaminhamento de atividades. Essas aulas são configuradas por interações, por comandas, explicações, por debates, por classificação de conteúdos. Não deixe isso de lado. Quando você pensar na organização das suas aulas, pense que o encaminhamento da atividade é um dos caminhos, é o produto final que nós vamos estabelecer para extrair do menino se aquelas estratégias que foram postas por vias remotas anteriores de fato foram alcançadas. Sabe, professor, nós não podemos deixar de lembrar que a nossa escola hoje, que os nossos estudantes possuem fragilidades múltiplas e que nós temos, por meio da Secretaria Escolar Digital, mecanismos de apoio para direcionar o trabalho e execução e construção das nossas aulas. É importante que não deixemos de lado qual é a realidade das nossas turmas, em que patamar eles estão, qual o nível de aprendizagem desses meninos. E é importante que validemos isso a partir do momento que organizarmos conteúdos, ações e encaminharmos atividades para eles. Uma outra sugestão que nós gostaríamos de deixar para vocês e compartilhar uma ideia, inclusive, é que o objetivo principal é garantir que, mesmo de maneira não presencial, as suas necessidades e fragilidades educacionais enquanto estudantes possam ser sanadas pelos caminhos que nós estamos traçando como professores por diferentes mecanismos de aprendizagem. Para apoiar você, professor, na identificação e assertividade das atividades que estão sendo propostas para os seus estudantes, o Núcleo Pedagógico pensou numa ferramenta que poderá auxiliar você, professor, em sala de aula, junto com a equipe gestora, a monitorar o desenvolvimento das ações e de que modo elas estão chegando aos nossos alunos. Observe que o seu coordenador vai compartilhar com você nos próximos dias uma ferramenta em que você poderá ter o controle do encaminhamento das atividades para esses alunos e ali você conseguirá visualizar facilmente, dentro do universo geral de alunos que você tem naquela turma, quais são os estudantes que estão envolvendo-se nas atividades, participando das mediações junto com você e aqueles alunos que não estão sendo alcançados.
O objetivo é que a gente consiga garantir a frequência desses meninos, até porque ali naquela ferramenta você terá a organização das suas aulas, o planejamento dessas aulas inseridas num único arquivo, você terá a disponibilidade de compartilhar o seu plano de aula, que a partir de agora ele será solicitado ao senhor semanalmente, de modo que a gente consiga apoiar pedagogicamente e interferir no processo de apoio e aprendizagem desses meninos. Nós trabalharemos, inclusive, nas próximas ATPCs, a partir da semana que vem, a importância de um plano de aula, de que maneira ele pode ser construído e facilmente colocado em prática diante das suas expectativas como professor para aquela turma. E para finalizar, a ideia dessa ferramenta é que a cada atividade que você disponibiliza para os seus estudantes e eles finalizam as entregas dessas atividades, que você tenha facilmente a inserção da frequência desses meninos para que lá no final do bimestre você possa utilizá-la como material de apoio para preencher o diário de classe virtual. Professor, para darmos prosseguimento às nossas ações e para que o nosso trabalho de hoje fique um pouco mais próximo da sua realidade, eu gostaria de convidá-los para uma sala de bate-papos, em que nós teremos agora um diálogo direto com a equipe curricular da área de Ciências da Natureza e Matemática. Bom, então agora daremos sequência à nossa TPC com a equipe de matemática, que hoje está composta pelo nosso querido professor Lindenberg. Seja bem-vindo, Lindenberg. Olá pessoal, tudo bem? Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, desejo para nós apenas o sucesso, tá? Juntos nós vamos sair dessa e quando sairmos nós vamos estar muito mais fortalecidos. Bom, então aproveito também e apresento a vocês a nossa professora Renata, PCNP também de matemática. Oi pessoal, tudo bem? Eu gostaria de desejar um bom trabalho. E por fim, a professora Roseli, que todos já devem conhecer, também PCNP de matemática. Oi pessoal, bom trabalho para nós. Bom, a equipe de matemática tem se debruçado sobre vários assuntos ao longo dos últimos dias, com o objetivo de apoiar o trabalho de todos vocês aí na escola. Saibam que hoje, para nós, é uma grata satisfação podermos contar com a participação de todos os docentes, especificamente de matemática. Enquanto isso, os nossos colegas da área de Ciências da Natureza estarão também com a equipe de PCNPs responsáveis com a sua pauta específica. Que tenhamos todos uma boa reunião. E aí, pessoal, o que será que nós organizamos para eles no dia de hoje? Para hoje, vou apresentar um pouquinho da pauta. Vamos apresentar os objetivos do encontro de hoje, a ATPC como um espaço de formação, vamos estudar um pouquinho o documento orientador, qual o percurso que a equipe de matemática vai alinhar nos ATPCs adiantes e um momento de reflexão sobre esse momento de distanciamento social. Então, Renata, nós temos como objetivo para hoje subsidiar os trabalhos pedagógicos, propor estudos sobre as habilidades com maior defasagem em matemática na unidade escolar, estimular a investigação de atividades que propiciem ao estudante o desenvolvimento das habilidades em defasagem e refletir sobre caminhos que direcionem os estudos sobre os planos de aula não presencial. E dando sequência, falamos um pouquinho sobre a ATPC, que tem como finalidade na autonomia formativa e na formação continuada no coletivo, e se mostra um mecanismo possível para a reflexão sobre o discurso constitutivo de uma realidade que produz relações de poder e também inúmeros saberes advindos da produção e interação dos sujeitos nesse coletivo. Eu acredito, né, Roseli, que neste momento, Roseli, Lindenberg, Renata, para nós, enquanto núcleo pedagógico, este momento de estarmos aqui com vocês reunidos, adentrando o momento de ATPC que outrora era de 100% de responsabilidade do professor e coordenador e bastante desafiador, levando em consideração que ele não é um profissional necessariamente atuante na área de matemática. Então as discussões, muitas vezes elas ocorriam, elas eram suscitadas, mas ter uma equipe específica da área de vocês, do componente de vocês, para que a gente discuta sobre alguns assuntos, é um ganho bastante grande para nós enquanto professores, inclusive. E o núcleo pedagógico inicia hoje
um trabalho especificamente direcionado aos docentes nas escolas, em que semanalmente nós compartilharemos este espaço de formação junto com todos vocês. Inclusive, os meninos vão poder dizer um pouco melhor para vocês agora, que para que esse momento se torne um pouco mais claro, nós temos como referência um documento orientador, que a própria secretaria construiu para embasar o trabalho de todas as equipes, não é, gente? É isso mesmo, Jefferson. Mesmo porque não tem como realmente começar a falar um pouquinho sobre habilidade em defasagem se eu não trouxer esse documento que a Secretaria nos colocou, tá? E para falar um pouquinho sobre esse documento, o próximo PPT já mostra para a gente um pouquinho de onde apareceu esse documento. Tá? A Secretaria se organizou, trouxe documentos como o Currículo Paulista e o nosso currículo de matemática, que ainda está vigente, né? E dentro desse material, ele organizou o documento orientador. No próximo material, por favor, isso, nós conseguimos verificar que teremos dentro desse documento orientador habilidades essenciais e habilidades prioritárias. O que seriam essas habilidades essenciais? O que você pensou para o seu aluno neste momento como essencial? E dessas essenciais, o que eu tenho como habilidade priorizada? O que eu vou priorizar dentro dessas essenciais? E partindo desse pressuposto, nós começamos a discutir com a equipe. A Renata vai até trazer uma reflexão, né, que nós trabalhamos um pouquinho. Para ficar mais claro, qual será o caminho que a equipe de matemática vai direcionar os nossos estudos? A gente vai fazer uma breve análise sobre os estudos, sobre as definições dessas habilidades, sobre o currículo, sobre o foco e terminando com o plano e as ações direcionadas às atividades não presenciais. O próximo PPT direciona o que seriam essas habilidades. A gente fez algumas seleções de algumas perguntas para direcionar o trabalho, pensando o que seriam essas habilidades essenciais e o que seriam essas habilidades prioritárias. Vamos supor que na minha mesa eu tenho seleções de flores, eu tenho um leque de opções. Isso são essenciais para a montagem de um buquê, mas qual que eu vou priorizar? Qual que eu vou pegar? Qual que eu vou analisar em primeiro? Seria o caso das habilidades. As habilidades essenciais para a matemática são diversas, mas qual daquelas eu vou direcionar e se tornar prioritária nesse momento? Lembrando que a gente está fazendo um estudo à distância com os estudantes. Por isso que a gente precisa entender um pouco o que é habilidades essenciais e o que é habilidades prioritárias. Sim. Renata, agora eu acho interessante que você comentou conosco que a Secretaria nos direcionou a uma reflexão sobre habilidades essenciais e habilidades prioritárias. Dentro de todo esse compilado de essenciais e prioritárias, que logo mais nós vamos explanar um pouco melhor com eles, quais são os caminhos oficiais que nós temos para evidenciar as habilidades fragilizadas dos nossos estudantes lá na escola? Como que a gente pode apoiar o trabalho do professor? Para esse apoio do profissional, do professor, nesse momento, a gente vai utilizar o currículo paulista nos anos finais, o currículo regente de matemática do ensino médio, a matriz processual, a plataforma na Secretaria Digital, a plataforma Foco Aprendizagem. Ótimo. E por que a gente vai utilizar a Foco? Porque dentro da Foco a gente tem o caminho para se achar as habilidades aplicadas nas APs, Avaliação de Aprendizagem em Processo. Além disso, a gente pode também localizar as ADEs, Avaliação Diagnóstica de Entrada. Então, a gente vai ter um leque de opções de habilidades para cada série e ano. Currículo Paulista, Currículo Regente, a plataforma Foco Aprendizagem, que encontramos as avaliações de aprendizagem em processo e avaliação diagnóstica de entrada, e a matriz processual. Interessante, Pode falar, imagina. É interessante agora a gente até destacar que quando a gente entra na Foco Aprendizagem, nós ainda temos a possibilidade de verificar as APs dos anos anteriores. Né? Então, você consegue ter aí um olhar para aquele aluno que estava lá no 6º ano, que agora está no 7º, e qual é a dificuldade que ele tinha, e se ele conseguiu superar essa fase, né? Eu imagino que quando vocês trazem essas alternativas para que o professor, lá em casa, lembre-se que, embora ele esteja em casa trabalhando por via remota, a necessidade de apoiar os seus estudantes continua
ainda muito evidente de acordo com as suas fragilidades, que é sempre importante, não é, pessoal, retomarmos as nossas reflexões a partir de uma análise concreta dos resultados que nós já temos hoje obtidos nas vias oficiais da Secretaria. Quando a Renata fala para nós acessarmos a plataforma Foco Aprendizagem, lá nós temos como referência, em 2020, o resultado da avaliação diagnóstica de entrada, que foi o único instrumento até então disponibilizado para que nós pudéssemos trabalhar com os meninos. Só que a gente não pode esquecer que, quando falamos em avaliação diagnóstica de entrada, para que verifiquemos quais são as habilidades em defasagem, nós estamos falando de um compilado de habilidades que são exigidas lá no SARESP. E quando a Roseli nos ajuda a caminhar um pouquinho pela ferramenta e verificar quais são as habilidades em defasagem na avaliação de aprendizagem em processo, a partir das séries anteriores, 2019 e 2018, ali nós podemos analisar o quê? Habilidades específicas do próprio currículo que é trabalhado com os nossos estudantes a partir do currículo paulista. Porque é importante que fique claro para todo mundo. A avaliação diagnóstica de entrada trabalha habilidades exigidas no SARESP. A avaliação de aprendizagem em processo trabalha as habilidades descritas no currículo paulista. Não é, gente? É isso, perfeito. Seguimos? E agora, Lindbergh, como que a gente faz para retornar essas aprendizagens? Bem, como foi dito aí por todos nós, né, pelo Jefferson, por você, Renata, e por você, Roseli, essas habilidades elas têm que ficar muito claras a todos vocês, professores, né, que são habilidades necessárias para que o aluno desenvolva nesse ano em série que ele se encontra. Ou seja, você, professor, através desses documentos aí que nos norteiam, que nos auxiliam, teremos que pensar qual dessas habilidades é indispensável para que não, de forma nenhuma, não deixe de ser ensinado por nós, professores. Ok? Partindo para o próximo slide, nós podemos pensar como utilizar essas habilidades nos planos de aula no momento que nós estamos vivenciando não presencialmente. Aí nós pensamos, poxa, como nós do núcleo podemos contribuir com vocês aí na escola ou na sua residência a elaborar esse plano de aula. Não podemos de forma nenhuma deixar de evidenciar que é um desafio para todos nós. É um momento atípico que nós estamos aprendendo todos nós em conjunto. Devemos imaginar como os alunos estão em suas residências, sendo elas residências, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, enfim. Como que eles estão lá nesse momento? Como que nós vamos preparar esse plano para alcançá-los de maneira que melhor corresponde às suas necessidades, tanto na parte social, como na parte também do mundo do trabalho, na vida acadêmica, enfim. Precisamos ter foco na aprendizagem significativa, né? Eu gostaria de estar passando agora para o próximo slide. Eu posso só fazer uma falinha? Posso? Volta, por favor, o slide. Eu acho importante a gente também lembrar, quando a gente fala de plano de aula, professor, que temos que pensar que esse aluno, às vezes, ele não tem uma internet, ele não tem um computador, ele não tem um celular, e ele precisou, neste momento, ir lá até a escola e pegar realmente o material. Então, quando eu penso nesse plano de aula, eu tenho que realmente pensar no passo a passo, porque nós sabemos que para o senhor está muito claro qual é a habilidade em defasagem após os estudos que foi citados aqui. Ficou claro essa habilidade? Eu tenho que pensar realmente no processo desse plano de aula, que eu possa atingir uma quantidade maior de alunos. Eu tenho que pensar realmente na particularidade de cada um deles. Não é isso? Uma coisa que é importante, né, Roseli, lembrarmos o professor que está lá na escola, quando a secretaria disponibiliza para nós um documento orientador e que nos coloca à frente de algumas habilidades essenciais, observem que em lâminas anteriores a equipe nos trouxe uma reflexão sobre habilidades essenciais e habilidades prioritárias. Eu acho que cabe uma reflexão maior aqui de toda a equipe, para que você, professor, nos diga o que você compreende por habilidades essenciais. Que você também nos diga que dentro dessa essencialidade, o que você compreende por habilidades prioritárias. Então agora, nós vamos abrir um tempo de 3 minutos
em que será muito importante a sua participação conosco, aí mesmo no chat do próprio YouTube, e nós gostaríamos que vocês colocassem algumas observações, alguns comentários sobre aquilo que vocês têm como percepção de habilidades essenciais e de habilidades prioritárias. A gente volta já.
Bom, estamos de volta, queremos, né, meninos e meninas, agradecer a todos vocês pelas contribuições. Daqui a pouco a equipe se reunirá aqui para fazer uma análise mais concreta da colaboração de todos os nossos docentes a partir da fala aí no chat. Podemos, inclusive, não é, Renata, nos aprofundar um pouco mais sobre essa definição de habilidades essenciais e prioritárias. Até porque, Renata, lá na escola nós temos tido o hábito de desenvolver um trabalho com os nossos professores, inclusive aqui mesmo na diretoria de ensino, nas formações oferecidas pela equipe de matemática. Trabalhamos sempre em função da defasagem da aprendizagem. Então, que cenário é esse que nós temos de aprendizagem defasada, em que eu vou traçar uma essencialidade e priorizar algo? De que maneira a gente pode compreender melhor este cenário? Dentro disso que você disse, Jefferson, a gente pode pensar um pouco nas habilidades do currículo paulista em relação às determinadas séries. Por exemplo, o 6º ano, ele é composto por 12 habilidades no primeiro bimestre. No 8º ano, ele é composto por 8 habilidades no primeiro bimestre. Repare que cada série ano tem uma quantidade de habilidades por séries. Todas elas fazem parte da aprendizagem daquele estudante naquele momento. Certo. Mas para isso, a secretaria ela separou 4 habilidades dessas 12 ou 8. Por quê? Porque naquele momento são habilidades que eu consigo trabalhar em vias remotas. Então ela se tornou essencial para aquele estudante. Como que a gente acha isso? Está lá no documento orientador na página 4. Lá tem um leque de habilidades por séries, desde o primeiro ano até a 3ª série do ensino médio. Então, repare que de um montante de habilidades, ele separou a 4. 4 para cada série e ano. Agora, é legal que você está dizendo, Renata, que a secretaria pegou aquele conjunto de habilidades que regem a organização do primeiro bimestre e separou 4 que podem ser consideradas como essenciais. Agora, por que será que a secretaria considerou essas 4 como essenciais? É importante, professor, que você se lembre que nós estamos hoje com um trabalho organizado por vias remotas e que dentro daquele leque de opções que a Renata acabou de citar para nós, das habilidades que a gente encontra dentro do currículo e de cada bimestre, por cada série, ano, é importante que a gente saiba que existirão sim algumas habilidades que trabalhá-las por vias remotas será bem mais difícil a compreensão dos seus estudantes. Então a secretaria separou as 4 habilidades essenciais dentro daquele bimestre, considerando que essas são as habilidades mais comuns que poderão ser acessadas pelos estudantes por vias remotas. Só que lá na escola, Roseli, pode ser que o professor se depare com uma realidade bem diferente, não é? Isso, mesmo porque com todo esse leque de habilidades e esse levantamento desses dados que ele vai fazer depois de investigar a plataforma Foco Aprendizagem, todos os documentos que nós discutimos aqui, ele vai perceber que, de repente, lá na escola dele, a habilidade essencial que a equipe fez no levantamento não vai bater com aquelas que a secretaria colocou. Não tem problema, professor. Isso é muito particular de cada unidade escolar, de cada turma. Nós discutindo aqui com a equipe, nós chegamos até a falar sobre unidade escolar e discutindo, os colegas ainda falaram, não, isso pode ser até por turma, um 6º A, um 6º B, um 7º A, um 7º B. Então, essas habilidades realmente vai abrir um leque de essenciais, aí a preocupação, consegui essa quantidade de habilidades essenciais, fiz esse levantamento e encontrei. E agora? Eu tenho que priorizar algumas delas. Por quê? Vamos pensar que dentro desse leque de essenciais, eu vou pegar uma para trabalhar por vez, pensando naquele plano que nós estávamos discutindo lá atrás, uma habilidade por vez, uma sequência de atividades onde eu consiga atingir um número maior de alunos. Não podemos deixar ninguém para trás, professor. Isso é fato. O que é interessante, nós estávamos até discutindo ontem, não é, Lindbergh? Quando o professor ele trabalha com essas habilidades essenciais e ele identifica aquilo que de fato pode ser trabalhado com os seus alunos por vias remotas, a gente não pode inclusive desconsiderar a própria habilidade do professor em executar o seu trabalho por vias remotas, né? Porque todos nós
temos potencialidades para algumas áreas, para algumas ferramentas e dificuldade em outras. Isso é muito comum, não é, entre nós. Agora, a gente não pode esquecer que, embora a habilidade seja essencial para aquela turma, quando eu classifico ela aqui na minha escola, eu não posso desconsiderar aquilo que você citou ontem. O próprio professor também precisa trabalhar de acordo com a sua real habilidade, lembra? Muito bem, Jefferson. Voltando lá naquele slide do plano de aula, eu gostaria de enfatizar aqui mais um assunto. Nós, enquanto equipe, podemos sugerir que você, professor, algumas ações, tá? Após todo esse levantamento que foi dito, através das habilidades essenciais e as habilidades prioritárias, podemos programar atividades para os nossos alunos com bastante intencionalidade, né? Nós devemos buscar facilitar o quanto maior, porque é um momento atípico que nós estamos vivendo, é um momento diferenciado, como o Jefferson muito bem mencionou, é um momento de nós estarmos reconstruindo, reaprendendo. Então, para isso, aquela regra do menos ser mais se encaixaria muito bem nesse contexto que nós estamos vivenciando nesse momento, tá certo? Devemos levar em consideração todos os obstáculos que nós estamos enfrentando, seja ele o distanciamento que nós estamos vivenciando, sendo ele as dificuldades, como também foi mencionado aqui agora há pouco, sobre a eficiência no tratamento relacionado à informação, a parte tecnológica, e principalmente perceber, através de todas essas dificuldades, o amadurecimento que está sendo feito diante dos nossos estudantes. Será que isso que eu estou planejando está alcançando ele, vai ajudá-lo, vai amadurecê-lo com relação ao aprendizado dele significativo, né? Isso nos traz uma reflexão muito séria, não é verdade? Nós não devemos jamais esquecer a questão da equidade no ensino, né? Cada estudante, cada professor, assim como o Jefferson muito bem mencionou, a Roseli e a Renata, estão em momentos diferentes. E esse distanciamento acaba, de alguma forma, nos atrapalhando, nos deixando cada vez mais preocupados com essa qualidade que vai ser feita, com essa transmissão, com essa troca de aprendizado. Então, a questão da equidade tem que ser levada muito em consideração. É um fator primordial para que a qualidade dos nossos ensinamentos sejam eficazes. É legal que você, professor, quando for conversar com os seus pares, lembre que tem sido uma fala muito constante nossa, com a equipe que nós estivemos reunidos na terça-feira, com a equipe que nós estivemos reunidos ontem, né, Linguagens e Códigos, o cuidado mesmo daquilo que a equipe de matemática está nos trazendo em nos preocuparmos com o menos pode ser mais, no sentido de priorizar aquilo que de fato é necessário para que o seu aluno aprenda e de que maneira essa ferramenta pode ser utilizada pelo professor, a estratégia pode ser executada pelo professor por vias remotas, né? Não deixando de considerar que nós sempre teremos dentro da nossa sala de aula um nicho de alunos que não serão atendidos por vias remotas e que é compromisso nosso enquanto escola pensar em alternativas para alcançar esses meninos, mesmo que não seja por vias remotas, de repente direcionando atividades para que possam ser entregues presencialmente, combinando um horário com os pais. O diretor da escola, o próprio professor coordenador tem sido ricamente orientado pela equipe do núcleo pedagógico, pela própria dirigente regional de ensino, de que maneira podemos disponibilizar a escola, os acessos, as ferramentas que a escola possui para atender até mesmo esses meninos que não têm acesso às ferramentas digitais. Nós estivemos na semana passada super empenhados na entrega dos materiais que a Secretaria disponibilizou para todos os estudantes, né? Eles levaram as avaliações de aprendizagem em processo, que inclusive nas próximas ATPCs a equipe vai trazer para todos vocês uma orientação bastante rica com relação a isso. Nós tivemos a entrega do próprio caderno do aluno São Paulo Faz Escola, o Aprender Sempre. Então são atividades e instrumentos que esses meninos levaram para casa. De que maneira nós podemos pensar nessas atividades trabalhando até mesmo estes materiais. Agora, Renata, eu acho que deu para a gente entender um pouquinho o caminho do que a Secretaria propõe para nós como essencial, né? Eu vou lá na página 4, do documento orientador, clico no link e verifico que todas as séries a gente tem habilidades essenciais projetadas, sempre com a regrinha de 4, né, trabalhadas para aquele momento, porque o objetivo agora, professor,
não é avançar. O objetivo é termos bem claro na nossa mente o que o aluno não aprendeu como habilidade essencial para o primeiro bimestre. Tendo isso muito claro no radar da escola, do professor, nós construiremos planos de aula, como o Lindbergh citou para nós agora há pouco, bastante focados exatamente nessas habilidades do primeiro bimestre. E aí, de que maneira, Renata, entra essas habilidades prioritárias? Quando eu falo em habilidades prioritárias, é como se eu estivesse classificando. Se habilidade 1, ela se encaixa melhor nesse momento, ou eu prefiro trabalhar a habilidade 2? Então, se eu tenho um leque de opções, que são 4 essenciais, como que eu vou classificá-los? Isso depende da escola, depende da sala. Eu tenho 4 habilidades para o 6º ano, mas o 6º ano A, eu prefiro trabalhar a 4ª e depois a 2ª. Mas o 6º ano C, eu prefiro trabalhar a 1ª e a 2ª. Então, chegou o momento daquelas que eu selecionei, eu priorizar, eu fazer uma sequência de habilidades, mas cada sequência eu tenho que levar em conta a atividade. Às vezes, essa atividade que eu pensei para aquela habilidade, eu tenho que retomar. Eu tenho que retomar uma explicação, seja ela por um vídeo, às vezes o vídeo sana, às vezes a parte escrita. Eu tenho uma habilidade, por exemplo, no 6º ano, que é resolver operações. São as 4 operações mais a potência. Mas será que eu preciso retomar primeiro separadamente a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, para depois eu ajuntar todas e traçar essa habilidade para eles? Então, o fato de eu classificar ela como a prioritária não significa também chegar no fim. Eu posso retomar, seja ele com uma explicação, com um vídeo, com um embasamento teórico, com alguns exemplos, ou até um vídeo aula. Eu posso montar uma aula no PowerPoint e gravar e também disponibilizar esse material, ou fazer um link nos materiais físicos, caso o aluno não tenha essa possibilidade de fazer em via remota. Aquele Aprender Sempre, o São Paulo Faz Escola. Eu posso criar também um roteiro para que ele faça essas atividades utilizando esse material. Isso que você falou agora me fez lembrar que, caminhando um pouquinho pelo próprio documento orientador, lá na página 16 nós também temos um link em que a Secretaria disponibiliza para o professor as habilidades prioritárias. E é importante que a gente ressalte isso, né, Roseli Lindbergh? Quando o professor clica no link da página 4 e clica no link da página 16, nós temos basicamente o mesmo documento, né, o mesmo link que traz as mesmas habilidades, sejam elas essenciais e prioritárias. Mas é importante nos atentarmos à explanação do documento orientador lá na página 16, que está dentro de tudo isso que a Renata está falando. Quando eu classifico aquilo que é essencial, eu não posso deixar de reconhecer que aquela habilidade, ela poderá ser trabalhada por vias remotas ou não. O tempo que o aluno precisará para desenvolver essa atividade é o tempo devido que eu estou projetando dentro do meu plano de aula? Quais são os recursos, as ferramentas que o aluno pode ter disponíveis na casa dele para compreender e desenvolver aquela atividade? O Lindbergh falou muito agora há pouco a respeito de equidade, né? De que maneira os meninos poderão ter as suas habilidades concretas e realizadas com aquilo que eles possuem dentro de casa. A Roseli também nos trouxe há pouco uma reflexão bastante importante sobre garantir que todos sejam atendidos. Dentro desse todo, o que eles poderão fazer, de que maneira poderão fazer, e algo que não pode ficar fora da nossa compreensão. Dentro dessas habilidades essenciais, professor, o que o seu aluno pode fazer? De que maneira ele pode contribuir a médio ou longo prazo? É muito comum que você visualize dentro dessa sua pesquisa de habilidades essenciais, quando você parar para olhar a sua turma, que algumas delas poderão ser trabalhadas ao longo do ano. E se elas poderão ser trabalhadas ao longo do ano presencialmente, já deixa de ser uma habilidade priorizada. Quando eu trabalho a essencialidade dentro dessas 4, ou dentro do universo que você fará o levantamento aí para a sua turma, eu sempre preciso levar em consideração que
eu terei uma essência específica para trabalhar uma determinada habilidade, valorizando todos os passos e caminhos que o aluno precisará percorrer e, além de tudo, o que eu vou priorizar para este momento de pandemia em que estamos trabalhando por vias remotas. É importante até destacar nessa fala, Jefferson, porque às vezes o professor deve estar se perguntando, tá, eu selecionei algumas essenciais e vou priorizar uma, ok. E o restante, eu não vou trabalhar? Vai trabalhar, professor. Mas temos que pensar neste momento que estas que não foram agora trabalhadas, foram separadas como essenciais, priorizou algumas e não foi possível trabalhar todas. Ok, quando nós retornarmos, aí sim vai ter o olhar para a recuperação. Isso que você está falando é legal porque nos lembra a fala logo no início da nossa reunião de quantidade, né? O Lindbergh falou que o menos é mais. É isso. A gente precisa ter o cuidado, né, pessoal, que estamos por vias remotas, está difícil para todo mundo, estamos todos nos reinventando, professor, gestor, aluno, inclusive famílias, principalmente. E de que maneira eu vou criar um percurso de trabalho com os meninos lá em casa, né, para que de fato ele corresponda àquilo que foi proposto. Se nós tivermos clareza de que eu tenho um leque de habilidades a serem trabalhadas e que eu posso trabalhar por um período, habilidade por habilidade, de modo que eu compreenda de fato que o aluno aprendeu, eu posso sim avançar ao passo de que as habilidades ficaram claras, compreendidas e que os estudantes corresponderam para nós com sabedoria sobre aquilo que foi proposto. A partir do momento que ele corresponder à aprendizagem de uma habilidade específica, aí eu posso pensar num segundo plano de aula, numa segunda atividade, num segundo encaminhamento para que ele de fato corresponda. Isso vai nos ajudar, inclusive, professor, a pensar que não é um volume de atividades que eu vou postar para eles, seja no Classroom, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja nas ferramentas que vocês estão utilizando dentro da escola, de modo que você queira garantir um volume de atividades para que esses meninos façam. Vamos pensar que o volume, ele torna-se bastante pequeno diante de uma prioridade que nós precisaríamos ter a partir de agora, que é identificar aquilo que é essencial, priorizando caminhos, trabalhando rotas, e enquanto aquele aluno não aprender de fato aquela habilidade que foi priorizada por mim, professor, eu não terei como avançar, e sim pensar em estratégias diferenciadas para que ele aprenda, respeitando tempo, espaço, metodologia e critérios que esse menino vive dentro da casa dele, não é, gente? É isso mesmo, Jefferson. Aproveitando que você falou, vai se encaixar muito bem nesse próximo slide. Aí, esse slide, eles nos representam muito bem essa fala de todos nós, né? A escola, o estudante em casa, o grupo de estudante que faz falta nesse momento, a socialização, faz falta nesse momento o convívio, né? Mas todos nós estamos nos reaprendendo e tentando de alguma forma superar esses desafios. Nós, professores, também, de forma nenhuma, podemos deixar de esquecer em focar nessa retomada de aprendizagem. Porque assim como foi falado pela Renata, pela Roseli e pelo Jefferson, nós temos um link de 12 habilidades, por exemplo, nos sextos anos. A Secretaria da Educação está nos oferecendo 4 desses links. Então se entende que se faz necessário focarmos na retomada das aprendizagens por meio de recuperações e reforços. Tudo bem? As escolas dos professores, inclusive, né, Jefferson, a fala do próprio secretário, Sim. Nós, como falo nós falamos o conjunto todo, professores, escolas, todos nós temos aí a autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento dos seus alunos, dos nossos estudantes, porque nós conhecemos eles, nós sabemos a dificuldade e até onde eles podem ir ou em que momento que eles estão, né? Sempre se adequando à realidade de cada contexto social, cognitivo e principalmente o emocional. Renata, você pode dizer para nós de que maneira nós pensamos em como organizar essa dinâmica? Então, para o alinhamento do que a equipe de matemática vai propor para as ATPCs seguintes, seria trabalhar o currículo paulista, o currículo regente, a foca aprendizagem, as habilidades da AP, da ADE.
E a matriz de avaliação processual? E a matriz de avaliação processual, todos esses documentos a gente vai esmiuçar, explicar, orientar, e dali a gente vai separar as habilidades essenciais para aquele momento. Depois das habilidades essenciais, a gente vai priorizar essas habilidades. Dessas habilidades priorizadas, a gente vai montar um plano de aula junto com as atividades. O plano de aula para que possa atingir os estudantes não presenciais e as atividades. Lembrando que os dois, eles têm que se casar, né? Nas atividades precisa ter clareza o caminho a qual o estudante precisa percorrer, lembrando que ele está longe. Então as comandas têm que ser claras. Quando eu construo uma atividade com comandas claras, eu consigo também planejar. Quando eu planejo essa atividade, eu planejo as habilidades. Quando eu planejo tudo isso, eu monto o plano de aula. Fica inclusive um convite para todos vocês. Quando pararmos para organizar as nossas aulas, depois de uma dezena de reflexões que nós teremos, né, suscitadas pela equipe de matemática nas próximas ATPCs, que você, professor, lembre-se que na sua sala de aula você também pode ter o aluno público-alvo da educação especial. E que nós também tivemos uma pauta de ATPC específica e direta para o professor especializado que atua na sala de recurso, que faz itinerância ou que trabalha nas classes de CRP. Este profissional poderá ser um parceiro de trabalho para lhe ajudar na flexibilização de todos esses conteúdos. Afinal, essas crianças fazem parte das nossas turmas, podem e devem ser assistidos de acordo com toda a organização de conteúdos, não é, Renata? É isso mesmo, Jefferson. Quando a gente pensa no público-alvo da educação especial, a gente tem que criar, a gente já imagina o aluno. Esse aluno, ele tem um perfil. Esse perfil tem um professor assistido. Então, esse professor pode auxiliar também o professor de matemática a ter clareza em que caminho eu posso percorrer. Porque ele também faz parte da sala, né? Ele faz parte dos estudantes, ele faz parte daquela série. E nada como um profissional que temos e o estudante que temos e utilizar a clareza nas comandas. Então, todas as habilidades que está inserida lá no currículo, a gente pode linkar com o estudante. Só que para linkar, a gente precisa ter esse perfil. Então, se eu falo que eu tenho um aluno do 6º ano e eu estou trabalhando uma habilidade, eu consigo linkar essa habilidade com esse estudante. Então, eu tenho que manter essa habilidade clara, essa comanda clara para ele. Pode ser que nesse momento eu preciso fazer o quê? Uma retomada. Uma retomada de conhecimento, uma retomada de quem é esse meu aluno, onde ele parou, o que eu posso melhorar ou aprofundar os estudos, lembrando que ele está a essa distância. Então, tem que ter clareza nesses exercícios, nessas atividades. Por quê? Porque ele vai fazer junto com a família. E essa família vai viver esse momento agora. Inclusive, você pode ter um diálogo com o próprio professor coordenador aí na sua escola. Nós temos feito algumas reuniões com eles, orientando exatamente o apoio que ele precisa lhe dar, professor, na organização dessas aulas, nas comandas identificadas e postas para esses meninos, de que modo essas comandas podem ser colocadas como claras, objetivas, e de que maneira a família pode ser vista como um apoio, não como um responsável por este trabalho ou pelo desenvolvimento dessas ações, mas como o pai, a mãe, o vô, a avó, como o familiar que estiver responsável por este menino na escola pode contribuir com o nosso trabalho. Lembrando que alguém só pode contribuir com o outro se as comandas, os objetivos e as intenções estiverem sempre muito claras. É um compromisso que a gente sabe que precisamos ter, de modo que a família poderá sim nos auxiliar dentro de todo o seu repertório, inclusive de dificuldades que eles também vivenciam lá na casa deles. Para finalizar, gente, estamos infelizmente chegando ao fim da nossa reunião de hoje. Eu acho que vale a pena deixar para vocês um gostinho de quer mais, porque a equipe já se organizou, né, desde os dias anteriores. Então a pauta da ATPC para a próxima semana já está bastante desenhada.
a Renata bem explicou para nós, né? O foco será plano de aula, passearmos um pouquinho pelas habilidades em defasagem dos nossos alunos, selecionando elas como essenciais e priorizando caminhos. Não dá para fazer isso sem que vocês aceitem o convite da equipe de matemática, que será acessar a plataforma Foco Aprendizagem e pensar em ações específicas para cada turma. Vale a pena pensar que nós temos sim condições de trabalhar conjuntamente com os outros colegas de trabalho das diversas áreas, de modo que a escola pode sim se organizar no encaminhamento de atividades específicas para a necessidade de cada menino, respeitando sempre o tempo, a realidade, o espaço e a habilidade tanto do professor como também do aluno. Então acho que a gente pode seguir para os momentos finais, não é mesmo, Roseli? É isso. E para essa reflexão, na verdade, quem trouxe uma... Vou até tirar a máscara para falar. Para esta reflexão, a equipe, na verdade, buscou algumas palavras, algumas coisas bonitas para dizer, e acabamos que conversando com o nosso amigo Lindenberg, ele falou assim, não, eu vou dar a minha palavra em nome da equipe. Eu acho que agora é a sua vez, Lindy. Muito bem. Professores, deixar muito claro para todos vocês. Nós compartilhamos das suas dificuldades, nós compartilhamos dos seus esforços. Nós aqui, enquanto núcleo pedagógico e equipe de matemática, faremos o possível para ajudá-los nessa trajetória tão difícil que nós estamos vivenciando. Não mediremos esforços. Os nossos ATPCs futuros serão focados a ajudá-los, a direcioná-los a algumas estratégias que talvez para você, professor, não seja muito clara. Precisa ser ajudado, precisa ser auxiliado. Então, essa vai ser a nossa missão nesse momento, tá? Então, professor, na verdade, esse momento que nós estamos enfrentando, tanto vocês como todos nós multiplicamos por muito as nossas horas de trabalho, pois agora nós esclarecemos as dúvidas um a um. Corrigimos as tarefas uma a uma, dentro da compreensão de fazer com que os nossos estudantes sejam a transcendência do que estamos experimentando nesse momento. Eu aplaudo vocês, professores. Eu aplaudo vocês por brindar uma educação que tão difícil está se fazendo, tá? Milhão de aplausos a todos vocês. E eu tenho certeza, como eu mencionei no começo da minha fala, que quando nós retornarmos, nós estaremos muito mais fortes. Teremos aprendido coisas muito mais significativas e iremos contribuir ainda mais com essa profissão tão majestosa que fomos beneficiados por Deus por nos suceder essa oportunidade de estar ensinando. E dentro dessa missão, podemos dizer que temos verdadeiros heróis e que muito provavelmente todo o trabalho, todo o desenvolvimento de ação, atualmente, pode estar sendo muito mais bem reconhecida, visualizada, percebida e compreendida pelas famílias e pela sociedade. Professor, um grande abraço da equipe de matemática, não é, Renata? Que também deixará a sua palavra final para eles. Sim, eu quero deixar um grande abraço a todos e até a próxima TPC. E que possa ter sido útil para você, professor. Foi feito tudo com muito carinho. Ah, só um detalhe. Não deixe de compartilhar conosco, através do chat, a sua experiência conosco hoje. Não deixe de nos direcionar aquilo que de fato você precisa. Saibam que somos parceiros de trabalho, que trabalhamos em função da necessidade do professor em sala de aula. E assim como vocês estão enfrentando desafios para organizar caminhos e trajetos para atividades diferenciadas, nós aqui também estamos fazendo isso. Então contem com o nosso apoio, contribuam com o nosso trabalho para as próximas ATPCs e coloquem lá no chat assuntos que você gostaria que abordássemos nas nossas próximas aulas. Um forte abraço em nome da equipe do Núcleo Pedagógico e hoje em nome da equipe de Matemática. Até o próximo encontro. Hola a todos, espero que estéis llevando la cuarentena lo mejor posible y que tengáis lo más importante, salud. Estamos viviendo un momento insólito, vivimos encerrados entre cuatro paredes, igual que este puzzle, y parece que nuestro día se repite una y otra vez. Si este fuera el puzzle de nuestras vidas, estaría compuesto por muchas piezas, por ejemplo, relaciones familiares, de cerca o a distancia. Por ejemplo, teletrabajo o escuela a distancia, que cada vez estamos aprendiendo a hacerlo mejor. A veces leemos un libro, vemos una buena peli y también jugamos con los nuestros. Pero hay otras piezas, como por ejemplo esta, el miedo, la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, o una cierta inseguridad,
producida por esta situación que vivimos. Todas estas piezas forman el puzzle de nuestras vidas, un puzzle muy distinto al que teníamos hace apenas unas semanas, donde lo que era ordinario, cotidiano, ahora nos parece verdaderamente extraordinario. Parece que en este puzzle no hay cabida para algo muy importante: la ilusión. La ilusión es el motor de nuestras vidas. Por eso yo creo que debemos esforzarnos y trabajar para conseguir encontrar un poquito de esa ilusión. Y si lo hacemos, nos convenceremos que incluso en una situación insólita como esta, todavía podemos ilusionarnos. Tampoco parece que haya cabida para una pieza como esta: la esperanza. Aristóteles dijo: la esperanza es el sueño del hombre despierto. Yo creo que la esperanza en esta situación es lo único que puede ser más fuerte que el miedo. Y si añadimos ilusión y esperanza a nuestras vidas, estoy seguro que viviremos mucho más felices el tiempo que estemos entre estas cuatro paredes. Os deseo lo mejor a todos y que la magia os acompañe.